E se da noite para o dia, tudo aquilo que define quem você é simplesmente desaparecesse? A sua habilidade, o seu talento, a sua identidade evaporasse como uma gota d'água no fogo, deixando para trás apenas um vácuo de confusão e medo. Você se olha no espelho e não reconhece mais o mestre, o especialista, o conhecedor, apenas a carcaça de uma fraude. Hoje, vamos descer a um abismo psicológico que se esconde sob a superfície de um dos desenhos mais inocentes já criados. Vamos falar sobre Bob Esponja. E vamos descobrir como a história de um simples hambúrguer esquecido se torna uma alegoria aterrorizante sobre a fragilidade da mente humana e sobre um mal silencioso que assombra a todos nós. A síndrome do impostor. Em meio à monotonia do Siri Cascudo, existe um epicentro de genialidade. Um artista em seu santuário. Bob Esponja, o mestre hamburguero, não apenas cozinha, ele executa uma sinfonia. Cada movimento é preciso, cada ingrediente posicionado com a maestria de um cirurgião. A espátula é uma extensão de sua alma. Ele é tão bom, tão dominante em sua arte, que a receita flui dele como um rio, capaz de ser recitada de trás para frente, enquanto 12 obras-primas nascem em segundos. Ele não tem dúvidas. Ele é a sua arte. Ele é o melhor. Mas a escuridão tem muitas formas, e às vezes ela entra pela porta da frente, com um ar de arrogância e um nome: Robalo. Ele não é apenas um cliente, ele é a encarnação da crítica, a personificação da dúvida externa, um arquétipo do caos, o trickster, cuja função é quebrar padrões e expor fragilidades. Um olhar entre ele e Bob Esponja revela uma história antiga, uma rivalidade que transcende a lógica. Robalo não veio para comer, ele veio para julgar, para quebrar. O mundo para. Cada mastigada de Robalo ecoa como um trovão. E então, ele encontra a falha, o erro, uma rachadura na fundação da realidade de Bob Esponja. Uma única, terrível e imperdoável omissão: o picles. Foi então que algo mudou. A acusação não é apenas sobre um ingrediente, é sobre competência, é sobre identidade. O riso de Robalo é a arma, e a humilhação pública é o veneno. Na mente de Bob Esponja, uma semente foi plantada, a semente da dúvida. Ele repete para si mesmo, como um mantra desesperado: eu não esqueci os picles, mas já é tarde demais. O dano está feito. Aquela experiência foi um trauma, um curto-circuito neurológico. A certeza inabalável de sua habilidade foi estilhaçada, e o que sobrou foi um labirinto de confusão. Isso é o que a síndrome do impostor faz. Ela não te convence de que você cometeu um erro. Ela te convence de que você é o erro. De que todos os seus sucessos passados foram sorte, um engano prestes a ser descoberto. E agora, Bob Esponja acredita ser uma fraude. E o caos não se limita à cozinha. Ele transborda para cada aspecto de sua existência. O que o desenho retrata como uma comédia exagerada é, na verdade, uma metáfora assustadoramente precisa. Quando a percepção de si mesmo é quebrada, as coisas mais simples perdem o sentido. A autoconfiança é o sistema operacional da nossa mente. Quando ela falha, tudo trava. Ele começa a se sabotar inconscientemente, criando ações para validar a nova crença de que ele é um inútil. Cada erro, cada objeto fora do lugar é uma confirmação da sua recém-descoberta incompetência. Ele está perdido, afogando-se não no oceano lá fora, mas no abismo dentro de sua própria cabeça. A ajuda chega, mas não por compaixão, chega por ganância. Seu siriguejo, vendo seus lucros afundarem, decide intervir. Ele tenta forçar a realidade de volta, reensinar o mestre a sua própria arte. Mas a lógica não funciona contra um inimigo que reside na emoção. A mente de Bob Esponja rejeita o conhecimento. As instruções são como um idioma estrangeiro. A esperança parece perdida, enterrada sob camadas de autoaversão e medo. Mas o que ninguém esperava era que no fundo do poço, a verdadeira essência pudesse ressurgir. Sem a pressão da consciência, sem o julgamento do eu, a memória muscular, a alma do artista assume o controle. O hambúrguer perfeito nasce do instinto. Isso revela uma verdade profunda. Ele nunca esqueceu. A habilidade nunca se foi. Ela estava apenas aprisionada, sufocada pela insegurança que ele permitiu que o consumisse. Às vezes, o maior obstáculo no nosso caminho somos nós mesmos. E aqui, outra lição se revela. Enquanto Bob Esponja estava perdido em seu inferno particular, o mundo lá fora não havia se esquecido dele. Os clientes, a comunidade
eles ainda acreditavam. Eles sabiam do que ele era capaz. Nenhuma daquelas pessoas tinha se esquecido disso. Ainda confiavam nele e valorizavam o que ele fazia. E isso é algo em que devemos pensar. Quando nossa voz interior se torna nossa maior inimiga, talvez a salvação seja ouvir as vozes daqueles que jamais deixaram de acreditar em nós. Mas para a cura ser completa, o demônio precisa ser confrontado. Robalo retorna, pedindo mais um hambúrguer. O desafio final, desta vez sem esquecer o picles. A tensão é quase insuportável. A mesma acusação, o mesmo veneno, mas desta vez algo é diferente. Bob Esponja não desmorona, ele se mantém firme e então o clímax da verdade se revela, não como um grito, mas como um ato de revelação. Foi então que o universo da Fenda do Biquíni presenciou o ápice da história. O erro não existiu, nem da primeira, nem da segunda vez. O tempo todo, o acusador era o impostor. A fraude estava escondida sob a língua do crítico. A crise inteira, o colapso psicológico, a autossabotagem, tudo foi construído sobre uma mentira, uma manipulação deliberada. A síndrome do impostor de Bob Esponja não nasceu de uma falha interna, mas foi implantada por uma maldade externa. E essa é a revelação mais perturbadora de todas. O picle sob a língua é a metáfora final. Quantas das nossas inseguranças, quantas das nossas dúvidas não são realmente nossas? Quantas delas são picles que pessoas mal intencionadas, invejosas ou simplesmente cruéis esconderam sob suas línguas para nos fazer acreditar que somos falhos? O episódio nos deixa com uma pergunta sombria. Quem é o verdadeiro impostor? Aquele que duvida de si mesmo ou aquele que planta a dúvida nos outros? Nós todos cometemos erros, todos sentimos medo, mas precisamos ter a força para entender que uma falha não nos define, que nossas vitórias são reais. Ninguém consegue ser a melhor versão de si mesmo sem enterrar os próprios erros e, mais importante, sem desmascarar as fraudes que tentam nos convencer do contrário. Se esta viagem pelas sombras da mente de uma esponja fez você questionar a natureza da sua própria confiança, inscreva-se para não perder os próximos mergulhos, pois há muitos outros abismos que ainda vamos explorar juntos. E lembre-se, sempre verifique o que está escondido embaixo da língua.